Meus caros, vivemos tempos completamente esdrúxulos. Relativamente ao que nós vivíamos nos últimos 40, 50 anos, digo até 60 anos ou mais, mas eu, felizmente, nessa altura ainda cá não estava. Mas relativamente aos últimos 50 anos, não há dúvida nenhuma que está tudo muito diferente. Uns dirão está tudo de pernas para o ar, outros dirão é a evolução, mas eu não digo nada disso. Eu digo que é uma involução, é uma regressão civilizacional, aquilo com que os esquerdopatas enchem a boca. Uma inversão total dos padrões de qualidade de vida de todos nós. Portanto, na prática, uma regressão civilizacional, exatamente isto. Vejam, acabo de vir de um supermercado. Um supermercado onde o azeite já está mais barato, mas bastante mais barato, 1 € por garrafa, do que o óleo. Um óleo de marca branca, bem entendido. Eu bem sei que as garrafas de azeite são geralmente 0,75 ou 0,70 e as do óleo são de 1 litro, mas feitas as contas, já é mais caro o óleo, embora de litro, e de marca branca, do que um azeite com alguma marca reconhecida no mercado. Por outro lado, o gasóleo está mais caro do que a gasolina já há algumas semanas. Isto é impensável, tecnicamente, porque o gasóleo é um produto menos refinado do que a gasolina. Tem menos incorporação de trabalho, de mão de obra. Na destilação final, o petróleo bruto é um produto que sai antes da gasolina. É preciso gastar mais energia, é preciso gastar mais tempo para se refinar a gasolina relativamente ao gasóleo. É inacreditável como é que o gasóleo pode estar mais caro. Isto não é um preço técnico nem normal. Isto não é um preço de mercado, desculpem, mas isto não pode ser. Isto é um preço político. Isto é fruto da esquerdoidice globalista, da esquerdopatia de um governo, neste caso não é só do governo português, mas também de toda uma conjuntura de mercados, especulação, que diaboliza o dióxido de carbono e depois diz que é preciso inserir alguns aditivos no produto para que ele seja menos poluente. Como se o dióxido de carbono alguma vez tivesse sido poluente. Que o digam as plantas, que é disso que vivem. É o ar que elas respiram e que depois, a partir da fotossíntese, é produzido o oxigênio para todos nós. Pois é preciso biodiesel, é preciso biocombustíveis, é preciso inserir no produto muito mais outros produtos que poluem na mesma, mas que, segundo eles, baixam um bocadinho a emissão de dióxido de carbono. E é por esse motivo, alegadamente, que o diesel fica mais caro que a gasolina. É inacreditável, isto é uma patranha imensa. Nos últimos 50 anos, milhões de famílias compraram carros a diesel porque o combustível era mais barato, para além de que os motores, enfim, duravam mais e consumiam menos para o mesmo rendimento. Claro que não tem a mesma potência, para a mesma cilindrada. Podem ter um binário até ligeiramente menor em algumas rotações, para a mesma cilindrada. Mas como o diesel sempre foi bastante mais barato do que a gasolina, foi essa a preferência de milhares, de milhões de famílias, não só em Portugal, mas como em todo o mundo. E agora, de repente, como um passo de mágica, toda essa gente vê que o combustível, que era mais barato, passa a ser mais caro e bastante mais caro. Ou seja, os carros estão ali à porta, não se vai trocar de carro por um carro elétrico de um dia para o outro. Não sabemos o que vai acontecer, inclusivamente à tecnologia dos carros elétricos. A primeira geração de carros elétricos já está a dar problemas por todo lado. As baterias, enfim, gastam-se. O preço das baterias novas é equivalente ao valor do carro usado. Portanto, um carro acaba por valer zero a meio tempo da sua vida. Quando precisa de trocar baterias, vale zero. E se as levar, é metade é o valor do carro. Portanto, isto é uma fraude, é um embuste que ninguém explica. Tal como embuste é a energia eólica, como embuste é a energia solar, todas essas energias que se dizem renováveis, mas que, afinal de contas, para se produzir tanto as turbinas eólicas quanto os painéis solares, se polui muito mais do que aquilo que nos contam, que nos contaram do tal pensamento único. Há documentários já há bastantes, um deles de Michael Moore, que explica que as energias renováveis e limpas são tudo menos isso.
na construção dos aparelhos, dos parques eólicos, gasta-se muito mais energia, tem que se ir buscar metais raros e para isso tem que se abrir milhares e milhares de minas em todo lado, sítios onde antes disso não existiam, com todo o prejuízo ecológico que isso tem, e disso ninguém fala, mas depois vai-se a ver o preço da energia no final acaba até por nem sequer ser tão barato assim. Portanto, isto é tudo uma grande fraude, nós vivemos num mundo em que estamos a ser enganados desde manhã até à noite e termino exatamente com isso, com a fraude que são as televisões. Já nem falo nos jornais que ninguém lê, já nem falo nas rádios que também ninguém ouve, a não ser quando vamos no automóvel, tem um share pay de 0,1%, mas falo-vos das televisões que, infelizmente, em países subdesenvolvidos e muito envelhecidos como o nosso, ainda tem muito impacto. Os idosos veem televisão apenas, não consultam a net, não vão à net, não veem outras coisas, não consultam mais nada, só veem aquilo que lhes entra a porta adentro e os idosos são muitos milhões e decidem muitas eleições em Portugal. Portanto, o Partido Socialista, neste caso, o partido que está no governo e que inventou, temos que dizer a verdade, ao capturar a comunicação social praticamente toda, ele está a capturar também a mente dos portugueses dos 60 e tal anos para cima, salvo honrosas exceções. Claro, cada vez há mais gente a procurar informação em canais alternativos, daí o pânico dos mentígrafos que vêm para a televisão dizer não acreditem naquilo que virem na net, acreditem só em nós. Nós somos aquilo que vos mentimos descaradamente, mas dizemos-vos que é verdade. E, portanto, vocês acreditem só em nós, nos outros não. Os outros não. Ouçam só a nossa parte da verdade, só aquela que nós vos damos para vocês digerirem e para consumirem. Não procurem outro tipo de informação, porque o resto é tudo falso. Chegámos então a este ponto, meus caros, 50 anos foram suficientes, mas por acaso na informação foram apenas só 6 ou 7, desde que este governo em Portugal está no poder e capturou o Estado e a informação toda. Desinformação, perdão. No caso dos combustíveis, seja qual for o pretexto, e já percebemos que tudo vive de pretextos, há pretextos para todos os gostos, para todo tipo de aumentos, mesmo quando o crudo estiver a baixar, porque há de baixar, com a falta de procura que vai haver dentro em breve, o crudo vai baixar para metade do preço, mesmo assim, eu tenho a certeza absoluta que os combustíveis continuarão a subir, porque se trata apenas de geopolítica. Quer-se obrigar a humanidade a comprar carros elétricos. Ponto. Portanto, os carros que não forem elétricos, os carros a motor térmico, de combustão interna, esses têm todos os dias contados, têm que ser afastados. Ninguém imagina para onde é que vai aquela sucata toda. Também ninguém imagina o que custa construir um carro elétrico e mantê-lo, os níveis de poluição e das tais emissões de que se fala, ninguém faz essas contas. Se é para um carro elétrico, não tem emissões. No fabrico há muitas mais, meus caros. Há muito mais poluição no fabrico desses carros. Há 50 ou 60 metais raros que são necessários para as baterias dos carros elétricos e para os motores elétricos que não são necessários para os automóveis comuns de combustão interna. Isso não vos dizem, isso não vos explicam, mas é isso, procurem informação, não nas TVs, porque aí não vê nada, não nos mentígrafos, mas procurem na net em sites credíveis. Não também nos sites terraplanistas que dizem que a Terra é plana e o diabo a quatro. Não, estamos a falar de ciência pura. Há já estudos, há quem tenha a revelia de toda a corrente de milhares, de milhões, de bilhões, que neste momento é a corrente das alterações climáticas e de tudo o resto que seja energias renováveis, há quem tenha feito contas. E quem fizer contas fica completamente assustado com a poluição que neste momento nós estamos a provocar no planeta, na mineração de metais raros, na procura imensa desses metais, no sofrimento de populações inteiras, como no Congo, de metais raros. São crianças de tenra idade, 7 anos, 8 anos, que andam ali nas minas, por serem mais estreitinhas, por terem as mãos mais pequeninas. Tudo isso está a acontecer neste preciso momento e tudo isso é ignorado. As televisões ignoram, não nos dizem isto. À parte do terraplanismo e de teorias da conspiração, que eu não alinho nem nada disso, a verdade é que nós, a população mundial, está a ser completamente manipulada, muito mais do que George Orwell no seu 1984 podia imaginar.
Nós estamos a ser totalmente manipulados no sentido de nos comportarmos daquela forma, de seguirmos aquela filosofia de pensamento único, de todos pensarmos da mesma forma e não questionarmos absolutamente nada. Há a transição digital porque alguém a impôs. A transição digital, meus caros, dá milhares de milhões por dia a quem a implementa. Mas as populações, no fundo, não ganham nada com isso. Só pagam mais impostos. Mais milhares e milhares e milhares de impostos. Quem pode ganhar com isto realmente são as empresas e o Estado, que consegue cobrar impostos muito mais rapidamente. Isso sim. Agora o cidadão já hoje tem acesso praticamente a tudo. Não precisa de mais transição digital nenhuma. Já está tudo feito digitalmente, desde o nosso cartão de cidadão a qualquer documento, passaporte, seja o que for, é tudo digital. Nós não precisamos de mais transição do que aquela que já temos. É claro que as coisas com o tempo tendem sempre a melhorar, ou tenderiam a ser mais, mas em Portugal não. Onde temos cada vez mais funcionários públicos e as coisas demoram cada vez mais tempo. Vejam, um cartão de cidadão é todo digital, mas demora 3 e 4 meses em Lisboa e no Porto. Então para que é que serviu a transição digital? Serviu para as pessoas perderem mais tempo e não terem o serviço que antigamente tinham. Está-se a perder por todo lado serviços e velocidade que antigamente existia. E agora, com a transição digital, não existe. E os exemplos são mais do que muitos. Vejam, as escolas. Enche-se a boca com a transição digital nas escolas. Mas os computadores continuam a ser os mesmos de há 15 anos, meus caros. Os quadros eletrónicos deixaram de funcionar, os quadros digitais. Tudo isso está obsoleto. Eu ouço falar em transição digital para a esquerda e para a direita. Vou até ter que fazer uma ação de formação para conseguir progredir na carreira sobre esta capacitação digital, é assim que se chama. Os professores que me estiverem a ouvir sabem que é verdade. Mas depois entramos para a nossa escola e temos computadores velhos a cair de podres, com cabos enrolados, todos... Nada funciona. Se funciona o quadro digital, já não funciona o monitor. Bem, uma desgraça total. Isto é tudo treta, meus caros. Andamos aqui a ser enganados com o gado que vai a caminho do matadouro e ainda nos dizem que não pensemos em mais nada porque ficamos doentes, com depressão. Aceitemos tudo isto, como diria o outro, aceita que dói menos. Olhem, para o meu lado, eu não aceito. Mesmo que doa mais, mas não aceito. O meu cérebro e a minha inteligência, ninguém as captura.